Olá, tudo bem? O estudo desse trimestre é sobre o grande conflito. Vamos orar? Querido Deus, nos abençoa no estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O grande conflito é um conteúdo bíblico que fala que o mal passou a existir em algum momento. Deus não criou o mal. Biblicamente, nós temos a criação dos anjos, depois a origem do mal no céu, posteriormente a criação da terra e depois a origem do mal na terra. A Bíblia diz que Deus é amor e Deus criou milhões e milhares de anjos. Entre estes, ele criou um ser perfeito também. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Qual é o intuito desse anjo? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Qual é o movimento que Jesus faz após o pecado? É totalmente contrário. Antes a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou. Ele busca exaltação, o anjo rebelde, Deus se humilha. Apocalipse 12:4 diz que esse anjo, através da sua cauda, arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. De acordo com Apocalipse 1:20, as estrelas estão relacionadas aos anjos. O que é a cauda? A cauda é um símbolo da mentira. Isaías 9:15 diz: O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda. Em Apocalipse 12:9 é apresentado um segundo momento, já no período da cruz. Lá diz que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. De acordo com Jesus, em João 12:31, no período da cruz, aquele período ali, era o momento que o príncipe desse mundo seria expulso. Então, o Apocalipse está mostrando dois momentos de rebelião. Inicialmente, antes da criação da terra, e posteriormente na cruz. Esse ser perverteu a liberdade que Deus concedera às suas criaturas. O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, fora o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Lúcifer, filho da alva, era o primeiro dos querubins cobridores, santo, incontaminado. Cristo ia ainda exercer o poder divino na criação da terra e de seus habitantes. Aquele anjo começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governavam os seres celestiais, dando a entender que, conquanto pudessem as leis serem necessárias para os habitantes dos mundos, não necessitavam de tais restrições os anjos, mais elevados por natureza, pois que sua sabedoria era um guia suficiente. A exaltação do filho à igualdade com o pai foi representada como sendo uma injustiça a Lúcifer, o qual pretendia se tinha também direito à reverência e à honra. Não havia mudança alguma na posição de autoridade de Cristo. A inveja e falsa representação de Lúcifer, bem como sua pretensão à igualdade com Cristo, tornaram necessária uma declaração a respeito da verdadeira posição do Filho de Deus. Mas esta havia sido a mesma desde o princípio. Muitos anjos, contudo, ficaram o quê? Cegos pelos enganos de Lúcifer. Então, qual é a origem do problema? Cristo é apresentado como Criador, assim como Deus o Pai. Isso cria em Lúcifer inveja. E ele agora quer receber a adoração que é digna apenas ao Criador. Ele engana 1/3 dos anjos do céu com essa mentira. Com grande misericórdia, de acordo com seu caráter divino, Deus suportou Lúcifer quanto tempo? Longamente. Esforços quais somente o amor e a sabedoria infinitos poderiam imaginar foram feitos para convencê-lo de seu erro. Houvesse ele sido imediatamente destruído, e alguns teriam servido a Deus pelo temor, em vez de o fazer pelo amor. Deus estabelece um ambiente de liberdade onde é possível o amor. A Bíblia continua afirmando que Deus é amor. E agora ele passa ao momento que ele vai criar o nosso planeta. E no sexto dia, na sexta-feira, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio
sobre toda a criação. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus, então, dá uma instrução que era uma proteção. Era um teste, porque o pecado já existia, mas Deus não queria que ele viesse a esse planeta. Era um teste, mas também era uma proteção. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ali havia uma árvore que não deveriam se alimentar do fruto daquela árvore, senão morreriam. A serpente diz algo totalmente contrário. Diz: é certo que não morrereis. Quem está certo? A serpente era então uma das mais prudentes e belas das criaturas da terra. Tinha asas, pousando nos ramos profusamente carregados da árvore proibida, saboreando o delicioso fruto. Era seu objetivo chamar a atenção e deleitar os olhos de quem a visse. Com voz melodiosa, com sutis louvores à superior beleza de Eva, e suas palavras não lhe eram desagradáveis. Satanás lhes fez parecer ao santo par que eles ganhariam violando a lei de Deus. Não ouvimos hoje idêntico raciocínio? Percebe? Cuidado com os elogios. Os seus sentidos não são confiáveis. Tudo deve passar pelo assim diz o Senhor. Viver fora das leis de Deus, isso é benéfico. E isso não diz na palavra de Deus. Então, há um questionamento da palavra de Deus. É assim que Deus disse. Há uma negação, não morrereis. E em algum momento o casal ignora e come o fruto. É o caminho do engano e do pecado. Questionar, negar e ignorar a palavra de Deus. Deus disse, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, o inimigo disse isso à serpente, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Tomou-lhe do fruto e comeu. A proposta do inimigo lá no começo, antes da criação do planeta, era ocupar e ser como Deus, merecedor da adoração. Essa ideia ele vende ao casal e o casal abraça essa ideia. Isso não é um sequestro. O ser humano fez aliança com o inimigo, não foi um sequestro. Deus não faz negócio com o inimigo, agora pagar um resgate pela humanidade. O que foi que a palavra de Deus exigia? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A exigência da morte está na palavra de Deus, não vem do inimigo. Deus não faz negócio com o inimigo, não é um resgate. Mas não é só se arrepender. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. O casal agora precisa sair do jardim do Éden, não ter mais acesso à árvore da vida. Há consequências. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Ele caminha conosco nos passos verdejantes e no vale da sombra da morte, nas consequências ruins. Gênesis 3,15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência da serpente, os filhos da desobediência, e o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Gálatas 3,16. É Cristo. Em que momento que a cabeça, os argumentos da serpente são anulados? Na cruz. Por quê? A sua rebelião levou à morte o Filho de Deus. Houve sofrimento do Filho de Deus na cruz? Sim. É como uma ferida no calcanhar. O plano da salvação agora é apresentado em 3 momentos. O primeiro momento envolve arrependimento, confissão e a morte de um substituto. Jesus, o Cordeiro de Deus. O segundo momento, a intercessão de Jesus. O terceiro momento, o juízo de Jesus em prol do pecador. Jesus pagou o preço do pecado uma vez por todas no ano 31. Jesus, do ano 31 ao ano de 1944, intercede para que aconteça o perdão. E após 22 de outubro de 1844, Jesus inicia um procedimento de julgamento para esclarecer ao universo porque alguns são salvos e outros não. Pagar, perdoar e apagar faz parte do plano da salvação. O sacrifício, a intercessão e o juízo faz parte do plano da salvação. Quando que nós temos os benefícios do perdão? Quando oramos em nome de Jesus. Quando nós temos os benefícios do juízo?
depois que morremos. Hebreus 9, 27. Morrendo uma só vez, vindo depois disto o juízo. Olha Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quando Jesus foi o autor? Na cruz. Olha lá, em azul. Quando Jesus é o consumador da fé? Assentado à destra do trono de Deus, no santuário. Isso tem tudo a ver com o livro Grande Conflito. Olha o que temos na página 206. A intercessão de Cristo por nós no santuário do alto é tão essencial para o plano da salvação quanto foi sua morte na cruz. Por meio de sua morte, ele começou a obra que ascendeu para completar no céu. Então, sequência bíblica: criação dos anjos, origem do mal no céu; criação da terra, origem do mal na terra. O que Deus está fazendo agora? O plano de restauração. Restauração. Eu e você não atrapalhemos a ação de Deus em restaurar o que foi perfeito em algum momento. E nos entreguemos continuamente nas mãos do Senhor. Que Deus os abençoe.